A ilha de Poveglia, localizada entre Veneza e Lido, na Itália, é um dos lugares mais temidos e misteriosos do mundo. Durante a Peste Negra no século XIV, a ilha foi usada como local de isolamento para os doentes. Aterrorizados pela epidemia, os italianos decidiram confinar os infectados em Poveglia, onde muitos morreriam sem os devidos cuidados. Estima-se que mais de 160 mil pessoas pereceram ali, transformando a ilha em um cemitério de almas perdidas. O solo de Poveglia, portanto, é composto em grande parte por cinzas humanas, restos de um passado macabro que nunca foi enterrado. O medo e o sofrimento das vítimas continuam a assombrar o local, criando uma aura de terror que atrai aqueles fascinados pelo sobrenatural e pelo misterioso. A lenda mais famosa da ilha é a do médico da peste, um homem encarregado de cuidar dos doentes durante a epidemia. Com o tempo, o médico tornou-se obcecado por seus experimentos em pacientes, muitos dos quais eram tratados de maneiras extremamente desumanas. Segundo relatos, ele realizava lobotomias sem anestesia, deixando os pacientes em agonia. A pressão psicológica e a crueldade de seu trabalho acabaram levando-o à loucura, e a história conta que, em um ato desesperado, ele se jogou da torre do sino da ilha, selando seu trágico destino. Muitos afirmam que o sino ainda toca até hoje, ecoando a dor e os gritos de agonia daqueles que perderam a vida ali. Esse som arrepiante é frequentemente descrito por aqueles que se aproximaram da ilha, criando uma atmosfera ainda mais sombria em torno de Poveglia. Embora tenha sido fechada para visitantes em 1968, a ilha de Poveglia continua sendo um local de grande atração para aqueles que buscam mistérios e experiências sobrenaturais. Em 2014, houve tentativas de vender ou leiloar a ilha para projetos de desenvolvimento, como a construção de um hotel de luxo, mas todas falharam devido ao medo e às lendas que cercam o local. Poucos barqueiros ou moradores locais se atrevem a se aproximar da ilha, temendo o que ela representa. Aqueles que tentaram visitá-la relatam uma sensação de opressão, como se algo estivesse constantemente os observando. Muitos desses relatos falam de vozes estranhas e figuras sombrias que aparecem na escuridão, perpetuando a aura de terror e mistério que envolve o lugar. Poveglia permanece um destino proibido, onde o medo do desconhecido prevalece e a história de sofrimento jamais foi esquecida. Se você se atrever a visitar, será confrontado com a sensação de que o passado nunca foi realmente enterrado. 2. O Vale dos Decapitados, Parque Nacional Nahanni, Canadá. O Vale dos Decapitados, localizado no Parque Nacional Nahanni, no Canadá, é uma das regiões mais misteriosas e aterrorizantes do mundo. A área, repleta de montanhas imponentes e florestas densas, é famosa não apenas por sua beleza natural, mas também pelas mortes inexplicáveis e decapitações que ocorreram lá. Em 1908, os irmãos Willie e Frank McLeod foram encontrados decapitados em seu acampamento, que estava intacto, sem sinais de luta ou roubo. O misterioso desaparecimento de suas cabeças gerou uma série de especulações, transformando o local em um ponto central de investigações e lendas. A ausência de explicações lógicas e a natureza incomum das mortes alimentaram a história sobrenatural que cerca o vale. Nos anos seguintes, outros casos semelhantes ocorreram, como o de Martin Jorgensen em 1917, cujo esqueleto foi encontrado decapitado perto de uma cabana incendiada. O ouro que ele carregava desapareceu misteriosamente, assim como o de Joaquim Fischer em 1927, que também foi encontrado sem a cabeça perto de uma cabana destruída pelo fogo. Todos esses casos seguiram o mesmo padrão: decapitações e cabanas incendiadas, mas sem uma explicação convincente para o que causou as mortes. O terreno selvagem do vale e a dificuldade de locomoção na região tornaram as investigações ainda mais desafiadoras, deixando a pergunta sem resposta por décadas. No entanto, o mistério persistiu e o vale tornou-se sinônimo de algo muito além do que a ciência poderia explicar. Muitas teorias foram propostas, mas nenhuma conseguiu solucionar o enigma. A explicação para esses eventos nunca foi encontrada, mas o povo Dene, que habita a região há séculos, tem suas próprias teorias. Acredita-se que o vale seja habitado por espíritos sobrenaturais conhecidos como Nakazone, responsáveis pelas mortes misteriosas. Segundo a tradição, os Nakazone são espíritos vingativos que protegem o vale e atacam qualquer intruso. Existem também lendas sobre o Vigler, uma criatura mítica semelhante a um lobo branco que, segundo a lenda, arranca a cabeça de suas vítimas. Essas lendas se espalharam rapidamente, tornando o vale um lugar temido e evitado, não apenas por sua natureza traiçoeira, mas também pelo medo do sobrenatural ou da presença de forças espirituais. A falta de explicações científicas para as mortes continua a alimentar o mistério do Vale do Sem Cabeça, tornando um dos lugares mais assustadores e inexplicáveis do planeta.
Muitos acreditam que o verdadeiro perigo do vale não reside apenas em sua natureza selvagem, mas sim no elemento sobrenatural que há muito assombra a região, mantendo os forasteiros afastados e criando uma aura de medo misterioso que parece nunca desaparecer. O Vale do Sem Cabeça permanece um lugar de terror onde o desconhecido prevalece sobre a lógica. Também conhecido como Gap de Darien, é uma das regiões mais perigosas e impenetráveis do planeta. Localizado entre a Colômbia e o Panamá, este trecho de 100 quilômetros de selva densa interrompe a famosa rodovia Pan-Americana, que conecta a América do Sul à América Central. Embora essa rodovia seja uma das mais longas do mundo, o Estreito de Darien é o único ponto onde a ligação terrestre entre os continentes é interrompida por um ambiente selvagem repleto de perigos naturais. Essa área representa um dos maiores desafios para os migrantes que buscam atravessar as Américas em direção aos Estados Unidos. Atravessar o Estreito de Darien não é para os fracos de coração. A região é marcada por uma selva densa, onde a umidade constante e as chuvas torrenciais tornam qualquer caminhada extremamente difícil para muitos migrantes. Essa jornada é uma batalha contra doenças tropicais como malária e febre amarela, além do risco de picadas de cobras venenosas e ataques de onças pintadas. Os rios da região são violentos e as inundações são comuns, tornando o caminho ainda mais perigoso. Além disso, a falta de infraestrutura, como estradas ou pontos de apoio, transforma a travessia em uma aventura mortal, onde aqueles que a tentam devem confiar nos instintos de sobrevivência mais básicos. A natureza selvagem parece dominar completamente o Estreito de Darien, tornando um lugar onde a única chance de sucesso é ser implacável e seguir em frente contra o ambiente hostil. No entanto, os perigos naturais não são os únicos desafios enfrentados por aqueles que tentam atravessar o Estreito de Darien. O território também é controlado por grupos armados, traficantes de drogas e coiotes que exploram os migrantes, tornando a travessia ainda mais mortal. Essas facções criminosas representam uma ameaça constante, roubando, abusando e abandonando os migrantes ao longo de sua jornada. Muitos desses migrantes vêm da América do Sul, fugindo da pobreza e buscando um futuro melhor, mas acabam se tornando vítimas de uma realidade brutal. A travessia do Estreito de Darien tornou-se conhecida como a Rota da Morte, onde a violência e a exploração humana são tão comuns quanto os perigos naturais. Milhares de migrantes enfrentam esse caminho sem qualquer tipo de apoio ou segurança, muitas vezes sendo forçados a fazer a travessia a pé, sem documentos ou dinheiro, arriscando suas vidas pela chance de um futuro melhor. Um dos relatos mais comoventes dessa travessia foi o de uma menina de 13 anos encontrada sozinha, fraca, com febre alta e traumatizada, sussurrando apenas a palavra pizza. Essa história reflete muitas outras em que migrantes são abandonados ou forçados a atravessar essa selva impiedosa sozinhos. Para muitos, o Estreito de Darien é a única opção para chegar ao Panamá e, eventualmente, aos Estados Unidos. A falta de documentos e o alto custo dos vistos tornam a imigração legal praticamente impossível. Opções praticamente impossíveis. A jornada pela selva de Darien é uma luta pela sobrevivência, onde a ausência de segurança e as ameaças humanas tornam o caminho ainda mais perigoso e imprevisível. A selva de Darien é, de fato, uma das rotas mais desafiadoras e mortais do mundo, onde a vida dos migrantes está constantemente em risco. Depois de explorar lugares tão misteriosos e perturbadores quanto a Ilha do Pavilhão, o Vale dos Decapitados e a selva de Darien, a pergunta que fica é: qual desses lugares você achou mais aterrorizante? Seria o mistério sobrenatural da Ilha do Pavilhão, onde um passado de sofrimento e morte ainda assombra os vivos? Ou talvez o Vale dos Decapitados, com suas decapitações inexplicáveis e a lenda da criatura rastejante? E quanto à selva de Darien, com suas perigosas condições naturais e a presença de grupos criminosos que transformam a travessia em uma luta pela sobrevivência? A verdadeira questão é: você preferiria enfrentar perigos sobrenaturais, como espíritos vingativos ou forças desconhecidas? Ou você acha que os perigos causados por humanos, como a violência de traficantes e coiotes, são ainda mais assustadores? Qual desses cenários te causa mais pânico? O sobrenatural é mais aterrorizante, ou a maldade humana, com sua crueldade e imprevisibilidade, é o maior perigo a ser enfrentado? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Qual desses lugares você acha o mais perigoso e por quê? E, claro, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Para mais mistérios como este, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo sobre lendas, mistérios e histórias de lugares onde você simplesmente não pode ir.